estamos na série de mensagem Um Amor Maior. Que bom poder voltar a casa, poder ver vocês, daqueles que eu já vi de manhã, e agora ver aqueles que eu não vi pela manhã, estou vendo agora à noite. Espero que você esteja muito bem, que o Espírito Santo de Deus possa ter abençoado você profundamente nesse tempo que nós tivemos fora, tivemos de férias. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida dessa igreja, por ter nos proporcionado esse tempo de férias e por ter orado pela nossa vida. Eu e minha família somos gratos. Sei que o pastor Assis Júnior e a família dele também é grata à igreja, pela igreja ter orado por nós. Deus nos levou e Deus nos trouxe. Confiante nele nós fomos e voltamos. Como eu estava falando, no dia 3, foi ministrado ao seu coração aqui Um Amor que Salva. A pastora Tatiana ministrou com veemência a palavra de Deus. Depois o nosso pastor, o pastor Marcelo Coelho, ministrou sobre o amor que age. O pastor José Ricardo, domingo passado, falou sobre o Redentor do amor. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar depois de tanta gente boa? O que é que eu vou dizer depois de tanta gente fera que ministrou aqui para vocês? E aí eu fiquei pensando, nada melhor do que falar do Senhor do amor, que se chama Jesus. Eu gostaria que você acompanhasse aí na projeção, para que a gente faça uma leitura uníssona, o texto lá de Isaías, capítulo 53, do verso 1 ao verso 7, e nós vamos ler aí, muito bonito, vai aparecer aí, e você vai ler. Eu vou fazer essa primeira pergunta, e você vai continuar lendo, tá bom assim, combinado? Quem creu em nossa pregação? Agora vocês. Foi por amor. O tema que eu quero ministrar a você nesta noite é este: foi por amor. O texto desta noite é um texto clássico da palavra de Deus, um texto onde o profeta Isaías narra 700 anos antes a morte daquele que havia sido prometido lá em Gênesis. Isaías, o profeta do Senhor, narra a morte daquele homem que haveria de nascer de uma mulher. Jesus, o Cristo, o Criador de todas as coisas, ok?
Isaías começa então a falar a respeito da morte do homem que viria para tirar o pecado do mundo. E aí me vale uma pergunta nesta noite, ou algumas perguntas para que você comece a analisar. Por que morrer desta forma? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Porque ainda que você não tenha um conhecimento perfeito de quem era Jesus, você já ouviu falar de Jesus e você já ouviu falar da história dele e você sabe como foi a morte dele. E eu lhe pergunto, por que morrer desta forma? Por que tanto sofrimento e por que tanta dor? Para avaliarmos e analisarmos isso, vamos olhar lá no passado, na narrativa bíblica da grande criação. Lá em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 27, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ok? Mas o homem não se conteve e resolveu desobedecer a ordem de Deus. Ele pecou ao comer o fruto da árvore essa conhecida como a árvore da ciência, a árvore do bem e do mal. E aí eu estou começando a caminhar com você em Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. O pecado do homem chamado Adão. O homem que fora criado com o propósito de adorar a Deus, agora se torna inimigo de Deus, por causa da sua desobediência, por causa das suas transgressões e por causa do seu pecado. Ali então há o que a gente chama de ruptura, de separação do homem que foi criado para ter um relacionamento íntimo com Deus. Ele passa a ser afastado, arrancado desse relacionamento por causa da desobediência, por causa do pecado. O homem que fora criado para viver na beleza do jardim do Éden, agora seria expulso deste jardim porque havia desobedecido ao comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ora foi expulso, porque senão ele comeria de uma outra árvore que se chamava árvore da vida eterna, entende? E o pecado então ia eternizar. Deus, queridos, o Criador, estava agora tentando ou tendo que banir o homem daquilo que ele criou para o próprio homem. Você entende isso? O próprio Deus que criou o jardim, ele teve que banir o homem de lá, ele teve que expulsar o homem de lá por causa do pecado do homem. E isso, sabe o que aconteceu? O homem começou a viver assim como muitos de nós, responsáveis ou totalmente responsável pela sua ação, pelo seu ato cometido. O homem agora era totalmente responsável por aquilo que ele faria, e se tornou altamente responsável pela atitude que ele teve. Mas aí, continuando Gênesis 3, Deus faz uma promessa no verso 14, e diz que poria inimizade entre a serpente e a mulher, mas que um nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente, e ela o feriria o calcanhar. Ou seja, não haveria comunhão, coinonia entre o homem puro e a serpente, ou a mulher também e a serpente. O próprio Deus anuncia a vinda, sabe de quem? Deste homem que Isaías, aqui na frente, está dizendo. O próprio Deus diz que viria o homem nascido de mulher, sem pecado, sabe para quê? Para tirar o pecado do mundo. Você está comigo? Diga assim, eu estou com você, pastor. Você está me acompanhando? Eu estou te relatando a Bíblia em poucas palavras. Estamos em Gênesis, no livro da criação. E aí, queridos, o próprio Deus anuncia isso. E aí eu posso começar a conjecturar, a imaginar hipoteticamente, ok? Porque eu não era uma testemunha ocular, eu não estava lá. Eu começo a perceber que havia um grande alvoroço no céu.
Então houve uma grande reunião entre a Trindade e os seres angelicais, por causa da palavra que Deus liberou. Deus liberou uma palavra dizendo que o homem seria arreatado a ele quando nascesse um homem puro, quando um homem de verdade, que fosse santo e santo viesse ao mundo. E aí então eu imagino como fica o céu. Os anjos correndo para um lado e para o outro, e havendo aquela reunião entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesse tempo de reunião, nesse alvoroço, nessa situação, uma grande pergunta ressalta naquele lugar: quem irá por eles? São pecadores. Quem morrerá por eles? Quem se sacrificará por eles? E aí, queridos, eu imagino que houve um grande silêncio. Um silêncio daquele incrível. Sabe por quê? Porque todo o Velho Testamento foi constituído em cima desta promessa. Todo o Velho Testamento foi construído em cima dessa promessa. Havia toda uma geração antes de nós aguardando esta promessa. Aquele que haveria de vir e tiraria o pecado do mundo. Então, houve um silêncio no céu, hipoteticamente falando. Deixa eu sonhar um pouquinho e levar você por esse caminho. Uma voz, como de um trovão, ressoa naquele lugar, doce, mas forte, e disse: eu irei por eles, eu morrerei por eles, eu me sacrificarei por eles, entregar-me-ei à mais profunda humilhação diante dos homens para arrancar de uma vez por todas o pecado do mundo. E sabe o que acontece? Havia um ser atrevido naquele lugar. Imagina isso hipoteticamente. Havia um ser naquele lugar, um dos anjos, serafins ou querubins, muito atrevido, e olha para aquele olho de fogo e diz assim: por que, Senhor, tu irás? Por que o Senhor irás àquele lugar? O que o Senhor vai fazer lá? Por que o Senhor vai morrer por eles, se entregar por eles e se humilhar por eles? E aí Jesus, hipoteticamente falando, Jesus enche os pulmões e diz assim: por amor, por amor, por amor. Ao Jesus responder que viria aqui por amor, me fez refletir numa coisa muito importante. Me fez refletir que eu fui alvo desse amor. Me fez refletir que Ele morreu por mim e que os meus pecados foi castigado na cruz, porque Ele resolveu se entregar. E é exatamente sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite aqui. Este texto nos ensina algumas lições do amor de Jesus por mim e por você. O que Jesus fez por amor? Dá uma olhada aí. Primeiro ponto dessa mensagem: Ele se entregou por nós. Repita isso bem forte: Ele. Olha só o que diz o texto: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu ouvi um aleluia. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Agora começa a pensar comigo, ao olharmos para estes versos, podemos perceber a grandeza da entrega de Jesus. O que eu quero levar você a perceber é a grandeza da entrega do Mestre. O Mestre se entregou por mim e por você, e essa grandeza significa que ele se esvaziou da sua glória para tomar o meu lugar, para tomar o seu lugar. O verso chega a mencionar o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou o castigo. Ao analisarmos a palavra castigo, podemos perceber uma coisa muito interessante. Essa entrega foi intensa. Essa entrega foi total. A palavra castigo no original significa iazar. Repita isso, iazar. Sabe qual é o significado da palavra iazar no original? Ele recebeu castigo com golpes. É para avaliar, meu irmão. Jesus tomou o seu lugar para ser golpeado por você com chicotes. Chicote este, querido, deixa eu te dar uma informação chamada flagum. Ao mesmo tempo que ele batia na carne, ele rasgava a carne até o osso, travava no osso e quando puxava de volta, vinha com um pedaço. E hoje muita gente não reconhece o sacrifício de Jesus. Um homem doce, aleluia, que morreu por mim e por você. E sabe o que isso me remete? A uma outra expressão. Ele tomou sobre si. No original, esta palavra é traduzida por nazar. Sabe o que significa nazar em sua semântica? Admitir, tomar a culpa para si que não era dele. Em segunda semântica significa uma outra questão. Significa substituir. Jesus me substituiu. Jesus te substituiu. Ele se tornou o verdadeiro culpado por você. Toca aí no teu irmão. Diga para ele assim: quem devia estar na cruz era você. Quem devia estar na cruz era você. Era eu. Mas Jesus, querido, teve uma ação substitutiva. Ele tomou o meu lugar e o seu. Ele resolveu descer do céu, se esvaziar e tomar o meu lugar na cruz, aleluia. Ele se entregou por mim e por você, literalmente. Eu quero te fazer duas perguntas nesse tópico. Mediante a isso que eu narrei para você, o que você fará? Uma segunda pergunta: como responder tão grande amor? São duas perguntas que vieram ao meu coração. O que eu farei mediante a este conhecimento? Saber que alguém morreu por mim, que tomou o meu lugar na cruz. E aí eu percebi que eu não poderia fazer muito. E me veio uma segunda pergunta: como responder tão grande amor? Em segundo lugar, queridos, Ele sofreu por nós. Vai aparecer aí na tela para você. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Podemos parar para pensar no seguinte: será que nós suportaríamos tamanha dor? A Bíblia diz que o que Ele sofreu, sofreu por nós. A dor que Ele passou, passou por nós. O calvário que Ele viveu era nosso. A Bíblia relata que foi tamanha crueldade o que fizeram com Jesus. Tanto sofrimento e tanta dor. Aí me vem uma pergunta:
por que Jesus sofreu por nós. Sabe por quê, meu irmão? Eu te explico. Porque o sofrimento dele foi vicário, foi redentor. Somente através desse sofrimento, meu irmão, ele podia reaver, e aí desculpe a redundância, de volta aquilo que tinha sido arrancado das mãos dele. Somente com esse sofrimento vicário e redentor é que ele poderia ter as ovelhas perdidas da casa do Pai. Ele só vai obter você porque ele morreu na cruz por você. Está na hora de você dar um glória a Deus. Está na hora de você aplaudir a Jesus. Ele morreu por você e por isso ele é o seu dono. Por isso ele resolveu se entregar, porque se ele não se entregasse por mim e por você, ele não teria autoridade, entende isso? Autoridade para requerer o que era dele. A criação foi criada por ele, porque ele estava lá. Mas ele só poderia reaver, segundo a palavra do Pai, se ele morresse por você. E ele resolve morrer por você, e por isso ele cria algo extraordinário. Ele passa a ter propriedade sobre a tua vida. Mas que Senhor lindo, que ele não te exige isso. Que Senhor, ele não te exige essa propriedade. Há aqui então um contraste entre Cristo e suas ovelhas. É um contraste impressionante e emocionante, queridos. Isaías declara que Jesus morreu por nós. O que ele fez por nós. O que ele sofreu por nós. A dor e a brutalidade da cruz era nossa, mas ele resolveu tomar para si. Ele resolveu se entregar no nosso lugar. Aí imagina, tu suportaria? Eu confesso a você que não. Eu não suportaria tamanha dor. A partir da nossa perspectiva, nós podemos dizer que Jesus foi traído, julgado, espancado, escarnecido, humilhado, coroado de espinho, falsamente acusado, obrigado a carregar a sua cruz e depois publicamente crucificado na morte mais vergonhosa que existia no seu tempo, a morte de cruz. Se nós nos concentrarmos nesses eventos, queridos, nós podemos chegar a uma conclusão de que Jesus não deveria ter morrido. Certo ou errado? Jesus não era culpado de nada. Ele não deveria ter morrido. Mas ele morreu. A gente chega à conclusão aqui, pensando nessa narrativa, foi tudo um grande erro. Mataram Jesus enganadamente. E a gente começa até a chegar a pensar que os poderes das trevas se prevaleceram contra os poderes dos ares, do céu. Mas a Bíblia nos garante uma coisa. Ela não nega a culpabilidade de quem era a culpa da morte de Jesus. Pedro diz em Atos o que vai aparecer aí, eu queria que você lesse bem forte. Atos, capítulo 2, verso 23. Sendo este... Pedro então relata que pela presciência ele havia sido prometido a morte, mas os homens levaram ele à crucificação. Isso gera em nós um outro sentimento. Então é perfeitamente adequado dizer que Jesus foi assassinado. Você concorda comigo? Jesus foi assassinado. E sabe por quem ele foi assassinado? Pelos seus inimigos. O negócio está apertando, né? E sabe quem eram os inimigos de Deus? Sabe quem são? Aqueles que pecam deliberadamente contra o Senhor. Isso é para refletir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse não é o fim da história. Longe disso.
os escritos bíblicos se unem para declarar que Jesus deu a sua própria vida, que ninguém a tomou. Ou seja, ele tinha um grande motivo para fazer e para passar o sofrimento que passou. Na verdade, ele escolheu ir para a cruz em nosso lugar. Ele resolveu ser moído em nosso lugar. Ele resolveu ser ferido em nosso lugar. Ele resolveu ser espancado, traído, escarnecido, flagelado, coroado de espinhos, crucificado em nosso lugar. Ele resolveu. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Ele não foi para a cruz assim: oh Senhor, aqueles pecadores, eu não deveria ir pela cruz por eles, eu não vou, olha, não me puxa, não me força. Ele não foi para a cruz de má vontade, querido. Ele foi para a cruz consciente de que na cruz ele penduraria o pecado do mundo e transformaria a nossa vida de uma vez por todas. Ele foi consciente. Se os nossos pecados, grave bem isso, se os seus pecados e se os meus pecados levaram Jesus à cruz, o amor infinito de Jesus manteve ele lá. Você entendeu isso, meu irmão? Se os seus pecados e os meus pecados levaram Jesus para a cruz, sabe o que manteve Jesus pendurado naquela cruz até o fim? O amor dele. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou intensamente. Ele nos amou de forma indescritível. Ele sofreu por mim e por você. Você me permite fazer mais duas perguntas a você? Mediante a isso, o que você vai fazer? E como responder tão grande amor? Mediante a isso, o que você fará, Vicente? Depois de ter esse conhecimento de quem sou eu, de que eu represento para você, o que você fará? E como você me responderá tão grande amor? Por amor, terceiro lugar, ele tomou sobre si o nosso castigo. Leia o verso bíblico aí para mim. Mas a agonia física que Jesus sofreu na crucificação foi grande e intensa. Mas a obediência de Jesus, pastor Assis Júnior, foi vital. Ele obedeceu até o fim. Filipenses 2:8 apresenta isso a gente. A si mesmo, para concordar com aquilo que eu falei lá em cima, se humilhou, tornou-se obediente até a morte de sua morte satisfez a ira de Deus contra o pecado. Entende isso? A morte de Jesus na cruz satisfez a ira de Deus contra o pecado. Jesus foi para a cruz porque se ele não fosse para a cruz, quem seria crucificado seríamos nós. Nós não teríamos o que se chama de religação. Nós não seríamos ligados de volta com o Pai se Jesus não vai para a cruz. Sabe, o ato de Jesus fez, e aí é uma coisa que os intelectuais vão ficar discutindo até amanhã, fez Deus esquecer as nossas transgressões. Porque diz que Deus não muda e nem se esquece. Mas a Bíblia nos garante que aquilo que Jesus fez na cruz, meu irmão, era para você dar um salto aí, um soco no ar e dizer: obrigado, Jesus, porque aquilo que Jesus fez aplacou um ato tremendo, fez Deus esquecer da sua transgressão e do meu pecado. Entende isso? Entende a dimensão da onde a gente está? Deus castigou Jesus por mim e por você. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O povo de Israel merecia esse castigo. Os povos subsequentes mereciam esse castigo. Nós merecíamos esse castigo, mas Jesus não merecia esse castigo. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Nós temos a paz com Deus
por causa daquilo que ele fez. E sabe o que significa isso no original? Significa integridade com Deus, saúde com Deus, ausência de guerra, segurança. Em um mundo bagunçado, escute, em um mundo bagunçado em qual nós vivemos, um mundo onde muitas promessas não se cumprem, onde a vida do ser humano está bagunçada e falida, você, meu irmão, que tem Jesus no seu coração, você tem a paz que excede todo entendimento. Dá um glória a Deus aí. Aplaude ao Senhor. A Ele é honra e glória, porque na verdade, meu irmão, se nós começarmos a pensar, a conjecturar nesta ideia, a morte de Jesus gerou a paz para nós. E a paz que gerou para nós não foi a ausência de problema, foi a certeza de que nos problemas Ele caminha lado a lado conosco e está conosco até a consumação dos séculos. E o Espírito dEle é tão poderoso para nos levar desta terra para o céu. Esse é o Deus, esse é o Jesus que eu estou te apresentando nesta noite. Não é um paroleiro qualquer, não é uma conversa de beira de caminho. Esse Jesus, querido, é poderoso. E Ele venceu a morte, porque Ele sabia que só Ele poderia fazer isso. E Ele te protegeu, sabe? Te abraçou com os braços de amor. E ao te abraçar com os braços de amor, Ele te protegeu do castigo eterno. Ele te trouxe para a verdadeira luz. Ele levou sobre si o pecado, suportou as nossas dores, e através da sua morte na cruz, nos curou, sabe da onde? Daqui, meu irmão, ó, de dentro para fora. A morte de Jesus curou-nos de dentro para fora. Jesus Cristo levou sobre si o nosso castigo, entende? Ele levou sobre si o nosso castigo. Duas perguntas. Mediante a isso, o que você vai fazer? E como responder tão grande amor? Acho que você está começando a entender. Em último lugar, Ele, por amor, tomou o nosso lugar. Todos nós andávamos desgarrados. O último verso. Eu não saí de Isaías. Todos nós andávamos. Você entendeu o que leu, meu irmão? Eu vou repetir para você. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, cada um andava pela sua própria sorte, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre o Senhor Jesus, nossa iniquidade, e a todos nós Ele cuidou. Alguns historiadores, estudiosos dizem, sabe o quê? Que o verso 6 de Isaías 53 é, no Velho Testamento, João 3,16 do Novo. Como é que é João 3,16 mesmo? Fala bem forte para mim. Note uma coisa aqui. Nesse verso que eu acabei de ler para você, no verso 6, tem uma palavra que ela inicia o verso e tem uma palavra que ela termina o verso. Qual é essa palavra? Oi? Todos. Diga isso, todos. 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 É a primeira e a última palavra do versículo 6. Sabe o que significa? Todos pecaram, todos andavam desgarrados, todos haviam errado o alvo, todos estávamos no nosso próprio caminho, estávamos num barco furado, estávamos morrendo e iríamos para o inferno. Todos. Isaías parece que ao profetizar ele diz assim, olha, Ele, somente Ele vai nos reatar, vai trazer-nos de volta ao caminho, vai nos fazer andar pelo caminho certo,
porque Ele vai receber toda a nossa iniquidade e vai nos libertar de uma vez por todas. Neste ponto encontramos a verdade gloriosa do Evangelho. Deus fez alguma coisa. Diga isso. Deus fez alguma coisa. De novo, Deus. Mais uma vez. Querido, Deus não viu o pecado de Adão e ficou parado. Deus não vê o seu pecado, o seu sofrimento, a sua dor e fica parado. Deus sempre faz alguma coisa. Deus sempre está pronto a agir. Deus sempre faz algo. Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Deus fez? Deu Jesus. Entregou Jesus, sabe? Ele fez somente isso. Você está com seu filhinho aí? Agarra seu filhinho assim e faz, ó. Vou entregar meu filhinho à morte por alguém. Nunca! Por mais puritano que você seja, nunca! Mas Deus sabe o que Ele fez? Ele fez alguma coisa. Ele entregou o seu único filho. Por isso eu disse para você que neste ponto nós encontramos a verdade gloriosa do Evangelho. O verso bíblico do meio em diante diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse é Jesus, esse é o grande servo. Esse é o Senhor dos senhores que veio do céu na missão de resgatar, de reatar, de fazer a união do homem com Deus. Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus. O meu pecado e o seu pecado. Esse é o coração do Deus que eu estou te apresentando. O Deus que tirou o pecado de você e colocou o pecado sobre Jesus, sobre o seu próprio filho. Isso é fácil de perceber. Quando nós estamos em visita e quando vamos visitar uma pessoa não crente no hospital, vamos pensar numa pessoa de idade, uma pessoa bem enferma, e aí nós queremos apresentar a ela a verdade do Evangelho, não é? E nós pregamos o Evangelho com veemência, falamos para ela que Jesus vai levá-la para o céu, e conversa vai, conversa vem, mas todos eles encerram o assunto com uma única pergunta: pode um pecador velho como eu ir para o céu? Sempre que eu converso com uma pessoa que está no hospital, que não tem Jesus, ela acha que os pecados dela não podem e não permitirão ela entrar ao céu. Sabe o que eu faço? Eu dou um sorriso e asseguro a essa pessoa que mesmo os velhos pecadores podem ir para o céu, se eles confiarem em Jesus, se eles acreditarem em Jesus, se eles receberem Jesus e se eles entenderem o que Jesus fez por eles na cruz. Logo me vem algo em mente. E eu tenho uma boa notícia para você que está aqui, que não está no hospital, e que pode estar dizendo: mas eu não sou um ancião. Sim. Há novidade de vida para os velhos pecadores, mas também para os jovens pecadores, para os grandes pecadores, para os pequenos pecadores, para todos os pecadores como nós. Jesus pagou o preço por completo por você, para você ir morar com Ele no céu. Agora era a hora daquele glória a Deus. Entende isso? Não importa o que você fez, é com você que eu estou falando. Você que está sentado aqui, não importa o que você fez, quão ruim seja a sua história, qual foi a tragédia da sua história, aquilo que você cometeu, que acha você que não tem como Jesus te perdoar. Você se considera um pecador? Aí sim, você pode ser salvo. Porque só não pode ser salvo aquele que se considera santo, aquele que se considera sem pecado, aquele que se considera sem mácula. Mas se você se considera um pecador,
Esse Jesus que eu te apresentei sofreu, se entregou, morreu em teu lugar, em meu lugar. E é por isso que Ele, pagando este alto preço, Ele pode levar você para morar com Ele no céu. E aí eu sei que essa hora é a hora difícil. O Ministério de Louvor já está até subindo aqui. Eu já estou vendo eles em espírito. É uma hora muito difícil porque você começa a brigar com a sua consciência. Você começa a dizer: não, pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu sou um pecador de carteirinha. Eu não mereço ir para o céu, ainda mais depois que o senhor apresentou aí. Esse Jesus pode ter morrido por qualquer um, menos por mim. Você está profundamente enganado, querido. Porque Jesus foi ferido pelas suas transgressões, pelas minhas transgressões. Por Ele ser ferido por essas transgressões, por Ele ter sido moído pelas nossas iniquidades. Isto é a garantia de que você e eu, se aceitarmos a Ele, se nos entregarmos a Ele, nós poderemos e iremos morar com Ele no céu. Sabe qual é a chancela do seu passaporte? É você reconhecer Jesus como teu Salvador nessa noite. Sabe o que garante você morar no céu, meu irmão, meu amigo que está aqui? É você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregar a Ele a direção da tua vida. Porque você ainda anda como uma ovelha desgarrada, mas Jesus quer endireitar o teu caminho e fazer com que você ande no caminho correto, no caminho que vai para o céu, entende isso? Porque Ele morreu por mim e por você. Posso te fazer duas perguntas? Mediante a isso, o que você vai fazer? E como responder tamanho amor? Eu concluo a minha palavra de hoje dizendo para você o seguinte: eu lhe fiz essas duas perguntas em todos os tópicos do sermão. Foi de propósito, porque eu gostaria de te explicá-la com maior carinho. A primeira pergunta que eu te fiz foi: mediante a isso, o que? Mediante a isso, o que? O que fazer? E eu te explico. Entregue-se a Jesus, querido. Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus, porque Ele se entregou por você, porque Ele sofreu por você, porque Ele tomou o castigo que era seu, e porque Ele resolveu tomar o seu lugar na cruz. A primeira pergunta foi respondida muito fácil. Mediante a isso, o que fazer? Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. A segunda pergunta que eu lhe fiz: o que fazer para responder tão grande amor? Essa é fácil. Não deixe que a timidez ou qualquer outra coisa neste momento possa atrapalhar a você a amar Jesus como Ele te amou primeiro. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós já podemos ir cantando bem baixinho assim, ó. Ele me ama, né? Agora você é dono de um conhecimento. E conhecimento é uma coisa que não vai se apagar. Você tem toda a certeza agora daquilo que Jesus fez por você. De que Ele te ama. De que Ele morreu por você. De que Ele se entregou por você. De que Ele sofreu por você. De que Ele recebeu o castigo que era seu. De que Ele foi para a cruz em seu lugar. O que você vai fazer mediante a isso?
faça só uma coisa: responda a esse tão grande amor, levantando a sua mão para Jesus. Você que não está com Jesus, por algum motivo na sua vida, eu nunca tinha entendido Jesus dessa forma. Levante a sua mão bem alta assim, ó, para se entregar a Jesus. Levante a sua mão bem alta. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu sei que agora é a hora da luta, é a hora do sofrimento, da batalha espiritual. Levante a sua mão para Jesus, não tenha medo. Você que quer se entregar a Jesus, você que tomou ciência de que Ele morreu por você, de que Ele sofreu por você, de que Ele foi castigado por você. Levante a sua mão bem alta assim, ó. Todos estamos de olhos fechados. Só eu estou de olhos abertos. Levante sua mão bem alto. Levante sua mão bem alto. Eu quero me entregar a Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. Você quer se entregar a Jesus? Você quer se entregar a Jesus? Eu sei que é difícil, mas lembre-se, por amor, Ele morreu por você. Pastor, eu já tive com Jesus, mas por algum motivo eu me afastei de Jesus e eu quero me reconciliar com Jesus. Levante a sua mão bem alta, Senhor. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero me reconciliar. Deus te abençoe. E a igreja faz como? Querido, eu sei que eu lembro quando eu estava sentado aí e eu estava afastado do Evangelho de Jesus, e eu não sabia muito bem porquê. Eu só sabia que eu tinha pego uma estrada e tinha me afastado de Jesus. E eu fiquei sentado, sendo arguído, sendo espremido pelo Espírito Santo. E a minha vontade, sinceramente, humanamente falando, não era levantar a minha mão ou sair do meu lugar por vergonha. Mas, querido, Jesus não teve vergonha de ir para a cruz por você. Por que você vai ter vergonha de simplesmente levantar a sua mão por Ele? Pense nisso um pouquinho, querido. Levante o seu braço para Jesus. E Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer tocar em você. Ele morreu para resgatar a sua vida. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria pedir à igreja que ficasse de pé. Nós vamos adorar a Deus.